Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos, às amigas. Eu estou hoje aqui para compartilhar com vocês a respeito de uma síndrome que eu dei o nome de Síndrome da Jaqueta Fechada. Então, vou explicar como é que funciona. É uma síndrome é igual ou pior o coronavírus. Não é brincadeira. Eu tinha mais ou menos devia ter uns 30 anos, mais ou menos. Devia ter uns 30 anos. E eu fui acometido, não é? Por uma espécie de crise de. Uma crise de insegurança muito grande. Eu, enfim, já era adulto, mas tinha uma, digamos assim, uma dificuldade em conviver com um ambiente conflituoso, digamos assim, que percorre, querendo ou não, as nossas vidas. Vocês sabem, nós não temos a mínima, o mínimo controle sobre o outro. Nós não temos o mínimo controle sobre a realidade. Nós estamos vendo aí o mundo desabando. Por quê? Porque é uma crise de insegurança, uma crise é, é, diante da incerteza, não é? Que surge toda vez que nós estamos diante de um ambiente conflituoso, de uma situação nova, uma situação que nos incomoda. Eu fui criado num ambiente de muito conflito e, de alguma maneira, isso me deixou refratário a conflitos. E eu então acreditei, né, que eu poderia, ou que haveria uma possibilidade. E isso eu quero dizer para os senhores e as senhoras desde já, que isso não significa que eu estou dizendo que eu era um cara bonzinho, gente fina. Não é nada disso. É egoísmo mesmo. Eu acreditei então que eu poderia resolver, resolver, digamos assim, a vida das pessoas. Né? Qualquer pessoa que aparecesse com um determinado, vamos assim, desequilíbrio, aquilo me incomodava profundamente e eu então tentava atuar, e aí de várias maneiras, materialmente, seja lá como for, para resolver esse conflito, não é? Bom, mas o que aconteceu? Aconteceu que eu me dei muito mal. Mas eu me dei muito mal. Por quê? Porque, primeiro, que você não consegue resolver a vida das pessoas. Eu acho que hoje eu sei o como eu era. é, eu acho que entra tudo aí: inocente, pretensioso, despreparado, sei lá, medroso, traumatizado. Tudo de ruim, tá? Não tem nada de bom, não, de você querer dar uma de gente fina e resolver o problema das pessoas. Não tem nada de bom nisso, não. Não tem nada de bom nisso, não. Tá? Não tem nada de bom de você querer ser o salvador da pátria, tal. Entendeu? Nada de bom. Nada de bom porque, na maioria das vezes, isso esconde ou quer esconder duas coisas. Primeiro, uma carência enorme e segundo, um desejo, em verdade, um desejo de querer controlar o outro ou ter a situação sob
o seu controle, não é? É algo contra a vida. É uma espécie de engessamento, cristalização, ressecamento da vida. E é algo extremamente perigoso. As pessoas mais autoritárias que eu conheci até hoje eram pessoas muito gente boas. Gente, eu não quero generalizar, mas eu só estou tentando abrir os nossos olhos para as coisas. O que nós queremos, na verdade, quando nós nos colocamos no mundo de uma forma a achatá-lo de acordo com os nossos interesses, fazendo coisas boazinhas, a gente quer, na verdade, o que nós queremos, na verdade, é o seguinte, é ouvir aquilo que nos interessa, ou simplesmente ficar tranquilo, não ser incomodado. E o que isso leva? Leva ao seguinte, porque quanto mais você interfere na realidade do outro, tirando-o do seu caminho, mais ele vai, obviamente, se revoltar contra você, consciente ou inconscientemente. Isso vai gerar em você uma frustração muito grande e você vai se fechar ainda mais. Se fechar ainda mais. Se blindar ainda mais. Se enrijecer ainda mais. De modo que eu, então, estava num bar com 30 anos, estava um calor, um verão enorme. Eu estava com uma jaqueta fechada. Me lembro, eu estava com uma jaqueta fechada. Estava totalmente noiado. E um primo meu reparou isso. Falou assim, Denis, você tá com a jaqueta? Você tá fechado? Você tá tão fechado? Eu me lembro que eu carregava documentos comigo. Você tá fechado? Sim, aquela jaqueta era uma forma, uma espécie de armadura que eu vestia para enfrentar aqueles que tanto me incomodavam. Nós não podemos, de nenhuma forma, querer criar um ambiente fantasioso e imbecil onde as pessoas falam o que nós queremos ouvir. Não. Se nós realmente queremos, não é nenhuma questão de ajudar. Se nós realmente queremos crescer, o que nós temos que fazer, olha, eu ainda tenho alguma genética de autoritário dentro de mim. O que é aconselhável fazer é abrir-se para o outro, abrir-se para a vida, abrir-se para o mundo, abrir a jaqueta, tirar as nossas armaduras, ouvir a diferença e a partir dessa diferença ser capaz de criar o novo, ou ser capaz de devolver para o mundo, para as pessoas, algo que realmente seja algo verdadeiro, algo que não seja uma fuga, mas algo que seja realmente fruto de uma relação que parte sempre da diversidade, que parte sempre dessa ideia de que o outro é a minha salvação. Síndrome da jaqueta fechada, pessoal. Muito pior do que coronavírus. Boa tarde!